TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, nesta quinta-feira, dia 28 de maio, aqui nas telas da TVC, a TV do Correio da Manhã. E olha só, gente, hoje nós vamos iniciar a nossa edição de um jeito um pouco diferente. Vamos começar com a nossa entrevista. Isso porque estamos aqui ao vivo com Elizabeth Souza, geógrafa, que veio conversar com a gente sobre a segunda edição da Olimpíada Brasileira de Geoinformação. Olá, Elizabeth, tudo bem? Seja bem-vinda ao Correio Petropolitano Debate. Olá, é um prazer enorme estar com vocês aqui novamente esse ano, divulgando a Olimpíada. É um enorme prazer. Um prazer receber você aqui no programa. É claro, muito importante a gente falar sobre os diferentes tipos de educação. Dessa vez a gente vai falar sobre essa Olimpíada Brasileira mais uma vez, dessa vez justamente a segunda edição. Mas antes da gente entrar de fato no assunto da Olimpíada, queria que você se apresentasse para o nosso público. Bom, eu sou Elizabeth Souza, sou professora aqui no Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A gente fica aqui no Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza, na cidade universitária. O departamento ele desenvolve diversas pesquisas na área de geografia física, geografia humana, geotecnologias. Somos mais de 40 professores e técnicos, muitos alunos desenvolvendo pesquisa, aula, ensino, extensão. E a Olimpíada é um dos projetos de extensão que nós realizamos aqui, aplicado às escolas na rede de ensino básico, tanto escolas particulares quanto escolas públicas, né? Incentivando o uso da geoinformação nas escolas. Qual é justamente o público, quem serão os participantes dessa Olimpíada, mas eu queria também que você explicasse para a gente justamente como ela funciona, o que é de fato essa segunda Olimpíada Brasileira de Geoinformação. Bom, a Olimpíada ela tem o objetivo de incentivar que o docente, junto com seus alunos, adote alguma ferramenta de geotecnologias aliado à geoinformação na transmissão de conhecimento, na produção do conhecimento do dia a dia de sala de aula. Na nossa primeira edição, ano passado, nós focamos num tema base, que era a busca por um olhar dos problemas socioambientais no Brasil. Então, os alunos, eles olhavam, identificavam esses problemas, eles deveriam mapear, fazer uma representação desse problema e, no segundo momento, né, na segunda etapa, apresentar ali seus cenários futuros, soluções e mudanças desses problemas. Na edição desse ano, a gente está focando num tema-chave, que são as redes. Redes essas que podem ser tanto rede de transporte, rede de telecomunicação, rede de energia, de abastecimento de água, enfim. Qualquer tipo de rede que o professor consiga trabalhar em sala de aula dentro do conteúdo que ele naturalmente já vai adotar e abordar com seus alunos, com base na BNCC, e que ele possa aí utilizar uma ferramenta também de geotecnologia, o uso da geoinformação em sua natureza, para trabalhar com esses alunos. A Olimpíada, ela traz basicamente duas etapas, uma focada nesses conceitos, no conteúdo centrado em rede e no que é trabalhado pelo professor em sala de aula, e num segundo momento, a segunda etapa, ela vai adotar esse olhar também para o problema que o aluno identificar e a geração do cenário futuro. Então, a Olimpíada é esse grande exercício de trazer novas ferramentas para o dia a dia de sala de aula, redescobrir novos caminhos que o professor pode fazer e trabalhar com seus alunos, e trazer essa perspectiva que o aluno pode integrar diferentes conteúdos, não só da geografia, da ciência, a leitura, a escrita, o português, dentro dessa grande caixa que é a produção de conhecimento nas escolas. Perfeito, Elizabeth. E a gente pode destacar que essas atividades práticas, né, que fogem do comum, fogem daquele dia a dia da sala de aula, elas acabam tendo um ganho muito importante para esses alunos, porque realmente eles conseguem aplicar, conseguem fugir
justamente do livro, fugir do caderno, e um ganho é muito significativo para esses alunos por meio dessas atividades, não é mesmo? Isso. É muito gratificante quando a gente percebe que a criança ela consegue fazer ligações, conexões de conteúdos, né? Porque na escola os professores acabam trazendo esses conteúdos, às vezes, de forma isolada, e a proposta da Olimpíada é que, a partir dessas ferramentas, eles consigam integrar esses conteúdos, trazer a partir da junção do olhar, do desenho, da ludicidade, da expressividade que o aluno vai pensar ali e propor, ele consiga integrar isso tudo. E indo além, né, a segunda etapa da Olimpíada, ela propõe justamente ideias, que o aluno tenha uma reflexão sobre aquela questão, no caso esse ano, né, os problemas relacionados às redes, e traga soluções que ele acha que podem ser suficientes, podem atender aquela demanda, utilizem a inteligência artificial na geração dessa solução, ele gerencie isso, eles sejam protagonistas desse processo da solução, né? Essa proposta de solução, dentro do olhar, dentro do cognitivo que eles conseguirem atingir, conforme cada categoria ali de inscrição da Olimpíada. Perfeito, Elizabeth. É até bom a gente falar justamente sobre essas categorias de inscrição, porque essa Olimpíada atinge um público bem amplo. Existe alguma diferença na avaliação? Existe alguma diferença ali no momento? Ou é realmente uma categoria grande que são só selecionados os alunos? Queria que você explicasse para a gente essa Não. parte. As inscrições elas são feitas em 3 categorias principais, que a gente chama de júniores, que são as turmas de sexto e sétimo ano, o master, que são as turmas de oitavo e nono ano, e o que a gente chama de sênior são os alunos do ensino médio. Então, os alunos eles se inscrevem em cada uma dessas categorias. Na primeira etapa, que é uma prova seletiva, são um conjunto de questões dentro dessa temática de rede, dos conteúdos que eles naturalmente já estão dando nas suas turmas. Toda a estrutura da prova, as reflexões, elas são construídas para esse público, né, de sexto, sétimo ano, oitavo e nono ano e próprio do ensino médio. Então, tudo é pensado e trabalhado para se adequar a cada grupo dentro ali da produção que eles desenvolvem, que eles vão fazendo em sala de aula. E aí, avançando para a segunda etapa, também a gente tem a conclusão, a construção das propostas de cenários futuros também adequada para cada um desses públicos. As avaliações na segunda etapa vão ser feitas por um grupo de especialistas, professores de universidades e professores da rede pública e privada de escolas que nos apoiam, e cada avaliação é feita de acordo com o universo daqueles alunos, né? O que se espera de competências e habilidades para aquelas turmas. Então, tudo é pensado mesmo dedicado ao cotidiano, né? À vivência deles. Perfeito, Elizabeth. É bom a gente explicar isso justamente para expor para esses possíveis alunos que vão fazer, para expor para esses alunos e para essas pessoas que estão ouvindo sobre justamente essa segunda etapa da Olimpíada, sobre a segunda edição, na realidade, da Olimpíada, que existe toda uma separação, existe todas as categorias, justamente para que seja um ensino justo e seja uma disputa justa também, porque justamente os níveis de conhecimento são diferentes, os conteúdos que são apresentados para cada categoria são distintos. E você aproveitando que você comentou sobre inscrição, queria saber também até quando esses alunos podem se inscrever para essa primeira edição, primeira parte, na realidade, né? Primeira etapa. As inscrições estão encerrando já, a gente vai até o dia 31 agora, é o período de inscrição. Diferente do ano passado, em que a gente já pedia no momento da inscrição a atividade pronta, a inscrição esse ano é apenas uma inscrição. Então, os alunos já podem, hoje, por exemplo, fazer essa inscrição no site da Olimpíada, Olimpíada Brasileira de Informação.com.br. A inscrição é gratuita, e aí a gente vai informando e atualizando os alunos, as escolas e os docentes sobre as etapas, né? O prazo das etapas. A gente tem previsão de que aconteça agora junho, agosto,
E o encerramento, o fechamento com as notas, enfim, a entrega de medalhas para os vencedores aqui no Rio, principalmente, vai acontecer em novembro. A gente tem a divulgação também, né, nessa segunda edição das medalhas. Os medalhistas vão receber também, se Deus quiser, todas as medalhas. A gente vai premiar os professores com o maior número de inscritos e maior número de medalhistas em cada categoria, e também as escolas receberão os troféus, né? As escolas com o maior número de alunos participantes e medalhistas também. E a gente está muito feliz de estar conseguindo manter e fazer a Olimpíada crescer, porque é um projeto bonito, que tem trazido esse olhar do aluno, né? Não é uma Olimpíada apenas de uma prova, é uma Olimpíada que traz o aluno ao ato de ser um protagonista ali de uma solução que ele mesmo identifica na sua comunidade, no seu entorno. E a gente teve ano passado resultados muito interessantes de propostas, de ideias. Esse ano a gente está seguindo essa mesma linha, acreditando que esses jovens, essas crianças podem nos dar direções muito importantes, assim, de soluções dos problemas no Brasil, dos mais diversos, e acreditando mesmo no futuro deles. Sem dúvida nenhuma, é muito legal a gente ver esse apoio, a gente ver os alunos que se inscrevem, se inscreveram na edição do ano passado também. E é muito bom a gente ver competições como essa, eventos como esse, que realmente estimulam a criatividade, estimulam o ensino e também, como eu já disse, como você já disse, estimulam fugir da casinha, não é mesmo? Fugir realmente do ambiente escolar e conseguir estimular o ensino de maneiras diferentes. E principalmente nesse sentido, que o aluno consegue fazer, perceber e indicar essas situações na própria comunidade. Então a gente consegue ver que é um estudo e um ensino aplicado, não é apenas um ensino teórico, que é um ponto importantíssimo. E Elizabeth, como vocês já divulgaram, no ano passado a gente teve por volta de 3.780 alunos inscritos e participando da primeira edição. Nesse ano a expectativa é aumentar esse número, não é mesmo? Se Deus quiser. A gente quer o máximo possível de participantes, que eles se sintam parte, né, do projeto, que eles cheguem na segunda etapa, que eles ganhem medalha, porque a gente quer valorizar cada ideia, cada participação, cada presença e cada olhar que eles têm na sua comunidade, né? Porque a identificação desses problemas, aí a gente está focando esse ano em redes, é muito o olhar do aluno, e a gente quer muito apoiar também a participação do docente, o docente como mediador, orientador desse processo, né, para que ele se sinta parte também, que ele apoie. O professor ele pode orientar quantos alunos quiser, e, enfim, os alunos estão aí, o convite para que se inscrevam, sim. Perfeito, Elizabeth. Inclusive, queria, para a gente já poder ir finalizando o nosso bate-papo de hoje, que você falasse a importância, a gente acabou de já destacando algumas vezes, mas só para a gente deixar ainda mais reforçado, a importância desses alunos e desses docentes realmente participarem dessa segunda edição da Olimpíada. A Olimpíada ela tem essa perspectiva de estimular o uso da geoinformação, mas eu acho que muito mais estimular que o aluno veja ali o resultado do seu esforço, né? Quando um aluno ele recebe uma medalha, ele recebe uma referência sobre um trabalho que ele desenvolveu, né? Isso traz uma energia, traz um acreditar a mais, que eu acho que estimula cada vez mais que esse aluno busque conhecimento, que ele se aprimore. A gente tem várias experiências aqui de alunos próximos, assim, que começaram com notas baixas, participaram de uma ou outra atividade, foram crescendo e hoje são referências, são monitores. A Olimpíada no ano passado a gente tinha a oferta de bolsas pelo CNPq e a gente tem trabalhado esse ano com esses 10 bolsistas do ano passado. Eles têm divulgado a Olimpíada, eles têm sido embaixadores, a gente deu esse título, embaixadores de informação nas escolas. Então, todo esse esforço, ele reflete no desenvolvimento do aluno. Acho que esse é o objetivo principal, o desenvolvimento do aluno e a valorização do professor. Porque o professor valorizado também, né, seu resultado ali presente. E nós tivemos um pequeno probleminha na conexão com a Elizabeth. Infelizmente, a gente estava tendo um bate-papo tão bom falando sobre esse assunto tão importante, sobre essa edição da Olimpíada. A gente conseguiu restabelecer a conexão?
Sim, Perfeito, perdão. perfeito, perfeito. Pode finalizar, É Elizabeth? resumir, basicamente, é resumir que eu acho que o esforço da Olimpíada é isso, é trazer a valorização do estudante e ele conseguir enxergar o potencial e também estimular esse desempenho, esse trabalho do docente junto do estudante, do grupo, da escola. A gente Perfeito. convida as escolas a apoiarem, né, os professores que buscarem se inscrever e os alunos a desenvolverem as propostas. Sem dúvida nenhuma, é um ponto que é positivo para os alunos, para as escolas, para os docentes. É realmente um momento de aplicar esses conhecimentos, aplicar esses estudos e acaba todo mundo ganhando nessa situação. E Elizabeth, como você disse, as inscrições vão até domingo, dia 31, e eu só vou pedir para que você reforce para a gente o local que as pessoas podem fazer justamente esse processo de inscrição. Então, todas as informações estão no site da Olimpíada, Olimpíada Brasileira de Informação.com.br. Lá também a gente tem o acesso às redes sociais, Instagram, YouTube, enfim. A gente vai atualizando as redes sociais, essa atualização é constante. Temos o e-mail da Olimpíada, vocês podem fazer contato, a gente responde e esperamos as inscrições de todos. Perfeito, Elizabeth. Então aqui já está feito esse convite para as escolas, para os docentes, para os alunos. É uma verdadeira oportunidade, gente. Elizabeth, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Foi um prazer conversar com você e, é claro, desejo muito sucesso e que essa segunda edição da Olimpíada seja maior ainda. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de divulgar aqui e esperamos vocês. Perfeito, gente. E com essas informações, eu encerro a nossa entrevista, encerro a nossa primeira entrevista do programa de hoje. E vamos agora para um rápido intervalo. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes, aqui no Rio, não tinham merecido cuidado com as mulheres. Agora tem. O governo do estado criou a Patrulha Maria da Penha, que nos protege em situações de risco. O Centro de Atendimento à Mulher acolhe vítimas da violência e dá apoio psicossocial e jurídico com mais de 31 mil atendimentos. E o aplicativo Rede Mulher, com botão de emergência, ligado a 190 da PM. Vai daí, Edu. Olha, Flávia, tem mais. O projeto Empreenda Mais Mulher, que dá orientação para as mulheres empreenderem mais no Rio de Janeiro. Gisele, é com você. Oi, meninas, tudo bem? Vocês conhecem a distribuição de absorventes? Onde tem esse? Na rede pública de ensino agora tem e é gratuito. Nossa, que legal! O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro faz, depois mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas,
salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e vamos agora para o nosso Correio Político. E olha só, gente, a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil apresentou nesta segunda-feira na Câmara Municipal de Petrópolis o balanço das ações realizadas no primeiro quadrimestre de 2026. Durante a audiência pública, foram apresentados investimentos em monitoramento climático, educação preventiva, capacitação técnica e preparação das equipes para situações de emergência. Entre os destaques apresentados está o início da operação assistida do radar meteorológico do município. Após a conclusão da capacitação técnica da equipe, o equipamento passou a ser utilizado pela Defesa Civil para reforçar o monitoramento climático e ampliar a capacidade de resposta em casos de chuvas intensas. O relatório também apresentou o total de R$ 167.913,72 em investimentos e gastos acumulados no primeiro quadrimestre. E, além disso, o relatório trouxe o prognóstico climático para o outono de 2026, com previsão de temperaturas acima da média e possibilidade de eventos de chuva intensa associados à chegada de frentes frias. Outro avanço destacado foi o fortalecimento do programa Escola Resiliente, que atende 51 unidades da rede municipal com ações voltadas para a prevenção de desastres e educação ambiental. Além de investimentos em monitoramento e tecnologia, a Defesa Civil também apresentou ações realizadas diretamente nas comunidades, durante situações de emergência registradas esse ano. A audiência destacou as ações de preparação e resposta em emergências realizadas ao longo do primeiro quadrimestre. Durante as chuvas registradas em fevereiro, a Defesa Civil realizou um monitoramento contínuo das áreas de risco, envio de alertas preventivos por SMS e acionamento de sirenes em localidades como Coronel Veiga e Independência. O município também abriu ponto de apoio para acolhimento de moradores e reforçou os protocolos operacionais das equipes em situações de risco geológico e possibilidade de inundação. A apresentação também mostrou simulados de evacuação e estratégias voltadas ao atendimento de pessoas em situação de hipervulnerabilidade em áreas de risco. Parabenizo porque é fundamental a gente fazer esse plano e, como o secretário bem colocou, né, ele vai caminhar a partir da comunidade, a partir do território, né? Então, é fundamental que ele aconteça dessa forma mesmo, que a construção ela seja coletiva, participativa, porque a gente sabe que o morador do território é quem vive a realidade no momento da chuva, no momento do incêndio, em todos os momentos que a Defesa Civil é acionada, né? Então é fundamental partir da população e dos territórios para garantir um relatório que dialogue diretamente com as demandas dessas pessoas. Além das ações operacionais, a Defesa Civil participou de cursos, oficinas e projetos voltados à preparação das comunidades para situações de risco. Entre as atividades apresentadas na audiência pública estão oficinas do projeto Ecos Petrópolis, em parceria com o ONU Habitat,
além da participação em conferências sobre desenvolvimento sustentável e capacitações voltadas à atuação em emergências ambientais e primeiros socorros. As ações aconteceram em diferentes comunidades da cidade e tiveram como foco o fortalecimento da prevenção, da resposta a desastres e da integração entre poder público e moradores. A pesquisa acadêmica, que as universidades, elas de fato dão o suporte, dão o start para a gente conseguir realizar as políticas públicas. É através da pesquisa que vai se fomentar e se promover conhecimento e a partir daí a gente vai avançar em tecnologia, em obra. Durante a audiência, também foi possível cobrar avanços em demandas antigas da população relacionadas à estrutura da Defesa Civil. A vereadora Júlia Casamasso citou a aquisição de geradores para os pontos de apoio do município. Segundo a parlamentar, a compra dos equipamentos é considerada essencial para o funcionamento dos pontos de apoio em situações de chuva intensa e falta de energia elétrica. A vereadora também questionou o andamento do convênio relacionado à aquisição dos equipamentos, além de cobrar informações sobre o sistema de monitoramento da cidade, instalação de câmeras, funcionamento dos alertas por celular e o pagamento do adicional de insalubridade aos profissionais da Defesa Civil. O que acontece é que em áreas muito densamente ocupadas, com um urbano bem desenvolvido, a gente acaba tendo uma extrapolação mesmo desses dados, porque a gente encaminha para uma célula de antena e ela acaba compartilhando para o seu entorno. Então, por isso, quando a gente manda qualquer alerta no primeiro distrito, ele acaba extrapolando para muito além do polígono que a gente tinha previsto. Durante a audiência, a Defesa Civil também respondeu questionamentos sobre os alertas enviados para celulares da população. Segundo o secretário Guilherme Moraes, quando o morador não recebe a mensagem, muitas vezes ele está fora da área de abrangência do alerta emitido para determinada região de risco. O secretário também esclareceu dúvidas sobre o sistema de monitoramento por câmeras, informando que o processo está em fase de licitação. A informação que eu tenho é que está em fase de licitação. Agora, qual fase da licitação eu fico devendo, mas está no escopo da SOSOP em fase de licitação. Outro tema discutido foi a ampliação dos NUDECs do município. A Defesa Civil destacou que o trabalho voluntário é um dos principais desafios, mas afirmou que há planejamento para a expansão dos núcleos comunitários, incluindo a criação de um novo grupo na localidade de Secretário. Durante a audiência, também foi informado que as cancelas de acesso em áreas de risco passam por processo de renovação contratual. Segundo a Defesa Civil, a proposta é modernizar o sistema para evitar falhas e incidentes registrados anteriormente, garantindo assim a continuidade do serviço. A Secretaria informou ainda que prepara o lançamento de um vídeo institucional com orientações sobre o fenômeno El Niño e reforçou a importância da participação da população nas ações preventivas e comunitárias desenvolvidas pela Defesa Civil. E a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a ALERJ, criou uma comissão parlamentar de inquérito, ou seja, uma CPI, destinada a investigar a atuação da Enel nas cidades do interior do Rio de Janeiro, Petrópolis incluso. A CPI vai ser composta por 7 membros e vai ter um prazo de 90 dias para a conclusão desses trabalhos. A resolução foi publicada no Diário Oficial da ALERJ desta terça-feira, dia 26 de maio. O documento tem o objetivo de investigar a atuação da concessionária Enel nos municípios do interior do Rio de Janeiro. De acordo com o texto, a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, que é de autoria do deputado estadual Yuri Moura, do PSOL, vai apurar falhas no fornecimento de energia elétrica por parte da empresa. A CPI vai ser composta por 7 membros e vai ter o prazo de 90 dias para a conclusão dos trabalhos por parte dos parlamentares. A resolução está em vigor desde a última segunda-feira, dia 25 de maio. As CPIs são comissões temporárias que destinam a investigar questões em torno das quais o interesse público exige esclarecimento e informação, com o objetivo de se tomarem medidas legislativas em defesa da sociedade. Elas possuem caráter investigativo que tem a finalidade de apurar determinados fatos de interesse público, de competência privativa da Assembleia e de caráter político, processual, legislativo ou administrativo.
Ainda sobre essa reportagem, a Enel Rio informa que não foi notificada oficialmente sobre a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito, ou seja, desta CPI. E a Alerj também publicou uma resolução que cria uma outra Comissão Parlamentar de Inquérito, ou seja, uma outra CPI, desta vez para investigar os desdobramentos da assistência prestada após a tragédia de 2022 em Petrópolis, que ocorreu justamente naquele fatídico dia 15 de fevereiro. A comissão também vai apurar a aplicação dos recursos financeiros repassados pela Alerj para a Prefeitura após o desastre. A Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, tem como objetivo investigar desdobramentos, impactos, prevenção e efetividade dos serviços de assistência relacionados à tragédia de Petrópolis em 2022. A forte chuva que caiu naquele dia causou uma das maiores catástrofes climáticas do município, com epicentro no Alto da Serra. A resolução foi promulgada pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Douglas Ruas. O documento foi publicado no dia 26 de maio deste ano. A CPI, além de investigar os desdobramentos, vai apurar a aplicação de recursos financeiros repassados pela Alerj para a Prefeitura após o desastre. A comissão será composta por 7 membros e terá prazo inicial de 90 dias para a conclusão dos trabalhos, podendo ser prorrogado conforme prevê o regimento interno da Alerj. Na época, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro destinou 30 milhões de reais para o município, em decorrência da tragédia que atingiu a cidade. E ainda no tópico da política, mas agora em um assunto que fora de Petrópolis, a Câmara Municipal de Nova Friburgo aprovou em primeira discussão, nesta terça-feira, o projeto de lei que cria um auxílio alimentação de R$ 50 por dia útil para os vereadores do município. A proposta é de autoria da mesa diretora da Casa Legislativa, altera a lei municipal e foi aprovada por 11 votos favoráveis e 8 contrários. O projeto de lei número 193 de 2026 altera a Lei Municipal 4.996 de 2023. A leitura do projeto de lei que cria o Vale Alimentação de R$ 50 para os vereadores gerou uma reação negativa por parte do público presente na Câmara Municipal de Nova Friburgo, com vaias e manifestações contrárias ao projeto. O artigo 5º do projeto estabelece que o vereador deverá apresentar um requerimento formal, manifestando interesse em receber o auxílio alimentação no valor de R$ 50 por dia útil. A estrutura de uma Câmara ela é essencial para a efetividade do mandato, mas auxílio alimentação eu não consigo ser favorável. Mas eu acreditava mesmo que, de fato, a gente tivesse uma decisão diferente, até a compreensão do tempo em que a gente vive. Atualmente, os vereadores de Nova Friburgo recebem um salário de R$ 15.500 mensais. Considerando uma média de 22 dias úteis por mês e os 21 parlamentares da Câmara, o impacto financeiro anual estimado seria de aproximadamente R$ 277.200. A proposta teve um parecer favorável das comissões de Constituição e Justiça e de Finanças, Orçamento, Tributação e Planejamento. Na justificativa apresentada, a mesa diretora argumenta que o projeto segue o entendimento do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, com base no processo que admite o pagamento de auxílio alimentação a agentes políticos, desde que o benefício tenha um caráter indenizatório e não configure um aumento salarial. Segundo a justificativa do projeto, a criação do auxílio busca garantir isonomia entre servidores e parlamentares do Legislativo Municipal, já que os funcionários da Câmara já recebem o benefício. Vou votar favorável, presidente, e é o seguinte, respeitando todos os parlamentares dessa casa, o parlamentar que votar contra a isso daqui hoje e for fazer o pedido depois, eu vou expor ele ali. O texto também prevê que o auxílio alimentação não vai ser incorporado ao salário dos vereadores e não servirá de base para o cálculo de aposentadoria, gratificações ou imposto de renda. A mesa diretora afirma ainda que existe disponibilidade orçamentária para custear a medida sem comprometer os limites legais de gastos da Câmara. Após aprovação em primeira discussão, o projeto ainda precisa passar por uma nova votação, antes de seguir para a sanção ou veto do prefeito Johnny Maico. Caso seja sancionada, a lei vai começar a valer no primeiro dia útil do mês seguinte à publicação.
E com essas informações, nós encerramos o nosso Correio Político e também a parte de notícias do programa de hoje. Vamos agora para um rápido intervalo e depois temos mais uma entrevista ao vivo. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Antes a gente não tinha tantas obras por todo o estado. Agora tem. Na região de Campos dos Goitacazes, o governo entregou a Ponte da Integração. Quanto tempo o senhor esperou por essa obra? Mais de 40 anos. É que antes os investimentos eram só para a capital. Mas agora essa obra histórica é um marco para o desenvolvimento. São bilhões investidos e tem muita coisa boa acontecendo. Vai daí, Edu. Flávia, antes aqui em Petrópolis, chovia, alagava. Agora o novo túnel extravasor já está ajudando a evitar enchentes.
E tem muito mais. Gisele, é com você. Dona Maria, e o teleférico? Ah, minha filha, parou no tempo. Ah, mas isso foi antes. Agora falta pouco para voltar. E vão ser mais de 100 mil passageiros todos os dias. Tá pronta para ir? Eu quero ser a primeira. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate, com a nossa segunda entrevista da edição de hoje. E hoje nós vamos falar sobre um livro. Estamos aqui ao vivo com a Carol Pitzer, que vai falar um pouquinho com a gente sobre um novo livro que vai ser lançado aqui na Cidade Imperial. Tudo bem, Carol? Seja bem-vinda. Obrigada, Hugo. Muito feliz de estar aqui, podendo falar com vocês. Um prazer receber você aqui no programa. E antes da gente falar do livro propriamente dito, vou pedir que você se apresente para o nosso público. Boa tarde, gente. Meu nome é Carol Pitzer, eu sou dramaturga, roteirista e agora também autora, né? Embora a dramaturgia também seja uma forma de literatura, ela não é tão reconhecida e para mim está sendo um desafio também escrever esse lugar da literatura feita para o papel, né? Eu sou petropolitana, fiquei muito tempo fora de Petrópolis, eu estudei no Rio de Janeiro, cinema, depois eu fui para São Paulo estudar dramaturgia. E voltei para Petrópolis durante a pandemia, abri com o meu companheiro Yoshinori Fujita uma produtora aqui, a gente tem uma produtora chamada Rocio Produções, onde oferecemos cursos de audiovisual, de teatro, de dramaturgia, e agora estamos publicando o nosso primeiro livro, que é o Deoclésio Damasceno de Freitas, um maestro negro na Cidade Imperial. Perfeito, Carol. Inclusive, a gente já pode começar conversando justamente sobre esse novo lançamento, sobre esse livro do Deoclésio Damasceno de Freitas. Queria que você explicasse, a gente estava até conversando um pouquinho antes de entrar ao vivo, que é um nome antigo, porque é uma pessoa que faz parte da nossa história aqui da Cidade Imperial. Queria que, antes de você explicar especificamente sobre o livro, que você falasse um pouco justamente sobre o Deoclésio. Então, o Deoclésio é um maestro negro que viveu em Petrópolis no início do século passado. Ele nasceu em 1888, na Paraíba do Sul. Veio para Petrópolis provavelmente no início do século XX. Não é o único maestro negro da cidade, eu acho que isso é algo importante a ser dito, né? O Paulo Carneiro, que foi o fundador da Escola de Música Santa Cecília, também era um maestro negro pernambucano, muito importante na história da cidade. E o Deoclésio veio, foi colaborador dele na Escola de Música Santa Cecília. Logo depois que ele morreu, ele continuou dando aula na Escola de Música até a morte dele, em 1942. E foi muito famoso na época, assim, quando eu conheci a história dele por causa da neta dele, a Lilian Regina Marcílio Nogueira, muito conhecida na cidade como Tia Lili, que é moradora da Vila Rica, e tenta preservar viva a memória do avô dela, né? Então, a gente se conheceu, ela me contou a história do avô, eu fiquei muito curiosa, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre ele, e propus para ela da gente fazer um documentário. Então, em 2024, a gente lançou o Canção para Deoclésio, que é um filme sobre a história dele. A gente resgatou um retrato. Ele tem uma sala na Escola de Música Santa Cecília com o nome dele, que tinha um retrato que estava lá, um retrato de 1940, e fizemos todo o restauro do retrato, e a partir da restauração do retrato, restauramos a memória também. Então, fiz uma pesquisa aqui no Arquivo Histórico da cidade, encontrei muitas notícias de jornal sobre ele, sobre a trajetória dele, e aí fiquei com pena desse material se perder depois do lançamento do filme, né? Porque o filme você pode acessar, encontrar a história, mas muitas fotografias, muitas notícias de jornal. A gente encontrou durante essa pesquisa 6 partituras do Deoclésio inéditas que nunca tinham sido... A Escola de Música Santa Cecília tem um acervo enorme de partituras de toda a história da música petropolitana, né? E fomos caçar essas partituras lá, encontramos. Então, o livro também eu vou publicar 6 partituras inéditas, porque para mim é muito importante que a obra dele também seja conhecida, né? Então, quando esse livro ele é
patrocinado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Secretaria de Cultura e Economia Criativa, SESEC, do Estado do Rio de Janeiro. Ele foi aprovado num edital chamado do Rio RJ, um edital de literatura. E uma das coisas que eu fiz muito questão de fazer foi colocar essas partituras como parte do livro, para que as pessoas possam acessar o trabalho dele, né? Conhecer a música que ele escrevia. Exatamente, ter o acesso não apenas à história, que é claro, é muito significativa, mas também ao trabalho, à arte que ele produzia. Exatamente. E eu acho que você já trouxe um ponto que já mostra muito de quem foi Deoclésio, porque a Escola de Música Santa Cecília, o papel que ele teve na Escola de Música Santa Cecília, que ainda é uma parte da arte muito relevante do município de Petrópolis até hoje. Posso dar o exemplo do próprio Correio Petropolitano Debate, do programa daqui, que nesse ano a gente já entrevistou pelo menos 5 pessoas que fazem parte da Escola de Música. É muito importante para resgatar nossa história, que conta a nossa história por meio das formas de arte, que a gente até brinquei uma vez falando que lá é escola de música, mas na realidade é uma escola de arte, porque lá eles ensinam os diferentes tipos de arte, e tendo noção que o Deoclésio está envolvido lá no início, já mostra o tanto que ele foi importante. E eu acho que você já começou a trazer um spoilerzinho do livro pra gente. É claro, a parte da história, querendo ou não, já era um pouco mais esperada, mas também essa parte e ter essa possibilidade de demonstrar o trabalho dele é um ponto que traz um ganho muito grande para a obra, não é mesmo? Sim, imagina a gente falar de um pintor e você não ter acesso à pintura que ele produz. Você falar de um diretor de cinema e você não vê os filmes que ele produz. Um fotógrafo e não vê as fotografias. Então, para mim, era um pouco curioso, né, a gente falar sobre um músico que e as pessoas não poderem ver a música. Então, quando a gente fez o filme, em 2024, a gente chamou a banda 1º de Setembro, que fica ali no Cascatinha, da qual o Deoclésio também foi maestro, para tocar algumas dessas partituras num evento que a gente fez de lançamento do filme. E foi muito legal ouvir as músicas, né? Porque eu não entendo nada de música. Não, eu sou das palavras. Eu adoro música, mas não sei ler uma partitura. Acho que quem entende consegue ler e ter alguma dimensão. Então, trazer essas músicas também para serem tocadas, né, no século XXI, quase 100 anos depois delas, mais de 100 anos depois delas serem escritas, é uma forma de reviver a trajetória desse maestro, né? E me dá muita alegria poder disponibilizar isso para outros músicos, para que outros músicos possam tocar. O que eu ouvi dos maestros com quem eu conversei que acessaram as partituras é que são partituras muito complexas e muito diferentes do que se faz hoje em dia, porque ele escrevia para pequenas orquestras, então tem instrumento de corda, tem piano, mas também tem instrumento de sopro. E hoje em dia, a não ser que você tenha uma grande orquestra, é muito difícil você juntar todos esses tipos de instrumentos num espaço só. Então, quando a banda 1º de Setembro tocou, eles tiveram que fazer algumas adaptações para fazer só com instrumentos de sopro. E foi muito legal ouvir as músicas. E até bem legal a gente poder resgatar a maneira como as músicas eram escritas, a estrutura que ele possuía naquela época para ter a possibilidade de escrever essa partitura, e um ponto que você trouxe, que você, apesar de estar envolvida no meio artístico, de não entender muito da música, traz e demonstra um outro ponto, que imagina as pessoas que não são nem envolvidas no meio artístico. É justamente por meio dessas obras, por meio no caso, do documentário, agora do livro, que traz esse meio cultural, permite que as pessoas justamente tenham acesso à parte da nossa história, não só da nossa cultura, mas da nossa história aqui do município de Petrópolis. E você já deu uns spoilerzinhos sobre o livro, mas eu queria perguntar também se tem mais alguma surpresa. Esse livro vai então contar um pouco da história do Deoclésio, vai contar justamente a trajetória dele aqui na Cidade Imperial e também ter essas partes das obras. Tem mais alguma coisinha ou é basicamente isso? Então, ele é uma biografia ficcionalizada e isso foi uma opção minha, porque a história dele é cheia de lacunas, né? A gente acessa um pouco da história a partir da história oral, que já é agora uma história de segunda mão, porque são as histórias que a tia Lili ouvia da mãe dela, ela não conheceu o avô pessoalmente. Então, as pessoas que conheceram ele pessoalmente, muitas delas não estão mais aqui, né? O Deoclésio morreu em 1942. Então, as pessoas que tiveram acesso a ele ou eram muito crianças, então também já têm memórias que já estão desaparecendo ou não estão mais aqui.
E essas notícias de jornal, elas dão fragmentos, né? Não é uma biografia, não é? Eu conheço a história de um momento em que ele tocou numa banda, dessa época que ele trabalhou na Escola de Música Santa Cecília. Então, por exemplo, uma coisa que me impressionou muito é que quando ele pediu licença médica, antes dele vir a falecer, em outubro de 42, um mês antes ele pede uma licença médica. E ele precisa ser substituído por 3 professores na Escola de Música Santa Cecília, quando ele pede essa licença. E aí eu fico pensando, ele devia trabalhar muito e ele devia saber fazer tanta coisa que para alguém conseguir, era impossível uma única pessoa substituir ele, porque era muito trabalho e muitas coisas diferentes, porque ele regia o coro, ele dava aula de piano, ele dava aula de música, de cantar, então era um sujeito com muitas especialidades. Então eu parto dessas notícias e dessas histórias que eu ouvi da tia Lili para criar pequenos contos, pequenas cartas, pequenas histórias, para a gente se imaginar um pouco como era essa Petrópolis no início do século passado, em que esse sujeito foi muito importante e que muitas vezes Petrópolis esquece que existiam pessoas negras. Acho que esquece disso hoje em dia. E as pessoas negras no presente não conseguem visualizar que essa Petrópolis também era habitada por pessoas negras e que tinham papéis importantes na cidade, como Deoclésio teve. Então, para mim, também é fundamental que a gente possa imaginar essa outra Petrópolis, que não é só povoada por alemães, que não é só povoada pela família imperial, por barões e etc., mas por gente comum, por gente preta que tinham papéis fundamentais também na formação da cultura da cidade, porque ele formou muita gente. Ele foi professor do Maestro Guerra Peixe, por exemplo. Então, ele foi um sujeito muito importante para a criação da tradição musical na cidade também. Perfeito, é um ponto importantíssimo que você traz, porque justamente consegue nos levar para uma outra Petrópolis, para uma Petrópolis que já existiu e consegue ter essa representatividade, consegue finalmente representar Petrópolis como era de verdade. Não apenas nos pontos que a gente acaba tendo as festas, nos pontos que são importantíssimos também, a gente não vai desmerecer em momento algum a nossa cultura e a nossa história, mas também entender que é muito mais do que a gente pensa e é muito mais do que muitas das vezes é divulgado. E só para a gente poder ir finalizando também, eu queria perguntar agora no aspecto um pouco mais pessoal, como é que foi participar e poder escrever nesse momento justamente esse livro e anteriormente esse documentário? Como é que foi conhecer a história e poder realmente levar essa história para outras pessoas? Eu sinto que é um pouco um papel de reparação histórica, sabe? Eu sei que eu sou uma pessoa branca, petropolitana, com um sobrenome alemão, e não é culpa minha, não fui eu que pessoalmente, né, que apaguei a história da população negra, mas eu sinto que pessoas como eu fizeram isso. Então, é um pouco a minha função reparar isso, trazer de volta essa história que foi invisibilizada durante quase um século e que teria desaparecido se não fosse a neta do Deoclésio insistindo em contar essa história para todas as pessoas que ela conhece e fazendo com que a história dele não desaparecesse, né? Então, para mim foi muito gratificante encontrar com essa história e poder utilizar as coisas que eu aprendi ao longo da vida para recontar essa história e fazer com que ela chegue a mais pessoas. Sem dúvida nenhuma, um papel importantíssimo. Eu acho que é o papel de toda a nossa sociedade. Todas as pessoas têm que demonstrar a história de como é que ela é de verdade, com todas as partes e justamente dando destaque para todas as pessoas que merecem. E é claro, o Deoclésio é um exemplo emblemático disso. E Carol, só para a gente poder finalizar agora de fato a nossa conversa, vale destacar que o livro ainda vai ser lançado com 2 eventos. Um primeiro no dia 17 e um outro no dia 20 de junho, não é mesmo? Exatamente. No dia 17 de junho, a partir das 18 horas, lá no Centro de Cultura, a gente vai exibir o documentário Canção para Deoclésio, a partir das 18 horas. E por volta das 19h30, depois da exibição do documentário, a gente vai fazer uma roda de conversa comigo, autora do livro, a tia Lili, neta do Deoclésio, e o historiador Lucas Ventura. Então, vamos falar um pouco sobre esse processo de invisibilização da população negra na cidade e depois vamos fazer uma mesa de autógrafo. Então, estou
todos convidados. O livro vai estar disponível para venda no dia do lançamento, mas ele vai estar disponível gratuitamente em versão de e-book e audiolivro no site da Rocio Produções. Então, também quem quiser conhecer um pouco mais da história do Deoclésio, a gente já tem um lugar na página, que é rocioproduções.com.br/Maestro Deoclésio, onde já estão as partituras lá disponíveis para quem quiser acessar, baixar, imprimir, tocar as músicas do Deoclésio. A gente vai adorar se isso acontecer. Se vocês tocarem, marca a gente também, porque vai ser um prazer enorme. E no dia 20 de junho, também aqui em Petrópolis, no Espaço Cultural Comunitário Maestro Deoclésio Damasceno de Freitas, que fica na Vila Rica e é gerido pela Tia Lili, a neta do Deoclésio. A gente vai fazer um lançamento a partir das 16 horas, com uma roda de conversa entre eu, Tia Lili, e a historiadora Roberta Gregório, também com uma mesa de autógrafos depois. Então, estão todos convidados a comparecer. Inclusive você, Hugo. Perfeito, Carol. Muito obrigado pelo convite. Fica o convite para toda a nossa população. E é até bom a gente destacar que vão ter esses 2 eventos, que vão ter todo esse destaque para o livro, vai ter a possibilidade aqui no Centro de Cultura justamente poder ver esse documentário também. E é muito bom a gente destacar também o como essa história é acessível, tanto por meio lá justamente do Centro de Cultura na realidade não, do Espaço Cultural do Vila Rica, e também por meio do site da Rocio Produções, onde vai ter acesso também a justamente as versões digitais, que justamente assim, de maneira gratuita, as pessoas conseguem ter esse acesso maior ainda a essa parte da nossa história que precisa ser destacada. Carol, muito obrigado por esse bate-papo, foi um prazer te receber aqui e também, é claro, um prazer conversar sobre a história do Deoclésio. Eu que agradeço. E, gente, com essas informações, eu encerro a nossa entrevista de hoje e também a edição do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.